Olá, queridos. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar da palavra com você dentro dessa temática secretos. É uma honra fazer parte dessa seleção de ministradores a qual o pastor James designou para estar aí transmitindo, levando a palavra até você. E o meu coração nessa hora se alegra e ao mesmo tempo está um tanto temeroso, porque o nosso desejo é falar dessa palavra, é transmitir aquilo que o Espírito ministra ao nosso coração, porém com grande responsabilidade. E o meu desejo é que a palavra do Senhor seja transmitida com total fidelidade para o seu coração nessa noite. O texto sugerido foi o Evangelho de João, no capítulo 14, especificamente o versículo 26. Então, queridos, eu tirei também parte das minhas noites essa semana e também me reservei, fui para o meu secreto com a palavra e comecei então a meditar nos textos do Evangelho de João. E é isso que eu quero compartilhar com você. Abra o seu coração, preste toda a atenção, é algo assim muito interessante que Deus ministrou primeiro a mim e eu, sem dúvida nenhuma, creio que Ele ministrará profundamente ao seu coração. Evangelho de João, no capítulo 14, eu quero fazer a leitura dos versículos 16 até o versículo 20 e depois o versículo 25 e 26 apenas. A palavra diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo então, agora o 25, diz assim: Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, queridos? Queridos, essa palavra ela não está isolada de um contexto. Eu não li apenas esses versículos, mas estive observando que os capítulos do 13 a 17 do Evangelho de João, ele é a narrativa da última conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Essa conversa é um momento íntimo entre Jesus e os seus discípulos. É nessa última conversa, em que Jesus ele celebra a última Páscoa. Também é neste momento que Jesus lava os pés dos discípulos. Nessa mesma ocasião, Jesus institui a ceia, o pão como sendo símbolo do seu corpo e o vinho como sendo símbolo do seu sangue derramado por nós. Nessa mesma ocasião, Jesus faz aquela oração intercessória pelos discípulos, que posso dizer que é a oração intercessória por todos nós. Queridos, é nesse momento também em que Jesus ali no cenáculo, nessa conversa íntima com seus discípulos, Jesus falava de coisas profundas que naquele momento alguns deles não compreendeu. É nessa ocasião em que Jesus fala do Espírito Santo. Um momento de angústia para o coração dos discípulos, porque Jesus está falando da sua partida, Jesus está falando que ele vai voltar para o Pai.
Então é um momento de tensão, é um momento de dúvidas e é um momento de medo no coração dos discípulos. E talvez alguns deles interrogassem Jesus dizendo: como nós ficaremos? Como ficaremos nós? E Jesus, então, falando para os discípulos, ele diz: olha, eu vou rogar ao Pai, eu vou orar ao Pai, e o Pai, ele mandará o conselheiro, o Pai mandará o Consolador, o Pai mandará o Paráclitos, o Ajudador, o Advogado, o Pai mandará o Espírito da Verdade. Então é nesse momento que Jesus fala do Espírito Santo com maior clareza para os discípulos. Isso nos leva a entender e compreender que o Espírito Santo, ele tem um ministério imprescindível para as nossas vidas, fundamental, de total relevância para todos nós. Jesus, quando fala do Espírito Santo, que haveria de vir, ele usa diversas vezes a repetição, dizendo: olha, quando ele vier. Em outras ocasiões, na mesma conversa, Jesus repete de novo: olha, quando ele vier. Quando? Então a palavra quando, de repente, era para gerar uma expectativa no coração dos discípulos de quando o Espírito Santo viesse. Algo diferente aconteceria. Quando ele viesse, algo de repente, algo sobrenatural aconteceria. E ele vem. 50 dias após a Páscoa, 50 dias após esse momento, o Espírito Santo de fato veio no dia de Pentecoste, não só sobre os discípulos, mas sobre todos aqueles que ali estavam. E esse quando que Jesus dizia para os discípulos, olha, quando ele vier, o quando ele acontece nesse momento, o quando ele acontece quando eles estão reunidos no templo, o quando acontece quando ele libera o Espírito Santo sobre os discípulos e sobre todos aqueles que ali estavam. Sabe, queridos, essa palavra, esse quando, ele se cumpre naquele dia. Mas veja bem que esse quando, ele continua até hoje. Nós devemos verbalizar e sempre perguntar e sempre estarmos falando para nós mesmos, para as pessoas, quando o Espírito Santo vier. Porque esse quando, ele pode ser quando ele vier na sua vida, quando ele vier na minha vida, quando ele vier sobre mim. E quando ele vier, queridos, acontecem coisas que só poderiam acontecer por meio dele. Sabe por quê, queridos? Porque tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer por você. Tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer por você. Grave isso nessa hora em que você me ouve. E quais são essas coisas? E Jesus vai falando para os discípulos e vai revelando quais são essas coisas. E uma delas ele revela no Evangelho de João, nesse capítulo que lemos, no capítulo 14, nos versículos 16 até o 18, e ele revela e ele diz, olha, coisas que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer. E eu digo a você, olha, só o Espírito Santo revela Deus como Pai, destrói a maldição da orfandade. Jesus dizia, olha, naquele dia que ele vier, e eu digo a você, olha, naquele dia que ele vier sobre você, você vai compreender uma coisa interessante. Você vai compreender que Jesus, ele está em Deus. E não só isso, que Jesus agora está em você. E
que você está em Deus. E isso nos leva para uma dimensão, queridos, de estarmos na comunhão com a divindade. Nos leva a estarmos na dimensão da comunhão da Trindade Santa. Sabe, estamos ali, olha, no seio da comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E é interessante que quando isso acontece, é nessa hora que nós nos sentimos absolutamente acolhidos por Ele, nós nos sentimos envolvidos nele. É nessa hora que nós nos sentimos abraçados por Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de se sentir abraçado por Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz esse momento acontecer. É o Espírito Santo que nos leva agora e nos coloca no centro dessa comunhão com a divindade, com a Trindade Santa. E quando isso acontece, saiba de uma coisa: vai embora da nossa vida todo medo. Medo de condenação, medo de julgamentos, medos do futuro, medos da vida. Quando isso acontece por meio do Espírito Santo, quando Ele nos conduz agora para o abraço da divindade, para o abraço da Trindade, toda a escuridão, as trevas da nossa vida, agora ela começa a sair. E aquilo que estava sem forma, vazio na nossa existência, agora Ele transforma tudo. Então, quando o Espírito Santo ele vem sobre esse universo pessoal que é você, sobre esse universo pessoal agora que é a sua vida, então ele vem agora e começa a preencher todo o vazio da sua alma. Ele começa a preencher as lacunas que um dia foram deformadas pelo pecado. É nessa hora, queridos, que acontece algo interessante, sobrenatural, porque é nessa hora que você se sente filho amado de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de se sentir filho amado de Deus. Se você ainda não teve, à luz dessa palavra nessa noite, você vai procurar agora desenvolver um relacionamento com esse Espírito para ele te levar a essa condição de você entender, perceber no seu espírito que você agora é filho amado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele diz, olha, Ele não nos deu um espírito de escravidão, Ele nos deu um espírito de adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Isso nos leva, queridos, a compreendermos que neste mundo, nesse universo, nós não estamos só, nós não fomos abandonados. Você não está sozinho nesse mundo. Você tem um Pai, você é filho. Você vai dizer, eu sou filho. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela Deus como Pai e destrói a maldição da orfandade. Uma outra coisa, queridos, que só o Espírito Santo pode fazer. Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 25 até o 26, é compreensão. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer compreender coisas espirituais. Porque o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o Evangelho, ele é loucura para os homens. E de fato, querido, pensa comigo, como atrair a multidão,
Um Deus que é morto numa cruz de maneira brutal, humilhante, ensanguentada. Então é difícil as pessoas compreenderem, sabe? E a mente humana, de maneira racional, ela não consegue compreender isso. Isso é loucura. Porque a palavra do próprio Deus, ela só pode ser compreendida por meio do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo, ele nos ensina aquilo que já é a palavra dele. Ele nos ensina. Por isso, eu digo a você que quem não tem o Espírito Santo não pode compreender essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele chega a fazer uma pergunta, ele diz: quem é que conhece a mente de Cristo? Quem pode conhecer a mente de Cristo? E em 2 Coríntios, capítulo 2, ele responde, ele dizendo: nós. Nós quem? Nós que temos o Espírito Santo de Deus. Nós é que podemos compreender, nós que podemos agora de uma maneira compreender e ter essa mente de Cristo. Porque compreensão de coisas espirituais só o Espírito Santo pode fazer por você. Evangelho de João ainda, no capítulo 15 agora, no versículo 26, sabe? Só o Espírito Santo tem poder de testemunhar a respeito de Jesus. Jesus falando, ele diz assim, olha, que quando ele vier, ele dará testemunho de mim. Então quem é que daria testemunho de Jesus? O Espírito Santo. Ele está falando para os discípulos naquele momento, olha, quando ele vier, ele falará a meu respeito. Quando ele vier, ele dará testemunho de mim. Então, o ministério do Espírito Santo é revelar o Cristo. Dar testemunho de Jesus é revelar Jesus. E o Espírito Santo estando em nós, estando em você, o ministério dele desenvolvido por você é revelar o Cristo através de você. Isso significa que esse Cristo vai fluir de dentro de você em todos os lugares, ocasiões, por onde você estiver, você vai exalar Jesus. É como se ele estivesse agora fluindo, saindo de dentro de você, e as pessoas ao seu redor verão que você é diferente. Elas não dirão que você é diferente pelo fato de você ser evangélico. Elas não verão diferença em você pelo fato de você pertencer a uma igreja evangélica. Não, queridos, algo diferente vai fluir da sua vida, que vai revelar Jesus para as pessoas e de maneira muito simples. Talvez você já tenha tido uma experiência simples, que já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes ao estar assim em uma padaria, em algum lugar, e eu conversar algumas palavras com algumas pessoas assim, e elas concluírem dizer assim, você é evangélico? E aí eu diria sim, aí ela, eu também, e a gente falar, beleza, graça e paz. A gente não precisa estar falando nada, sabe? Porque começa a fluir de dentro de nós. Eu estava um dia em um determinado lugar e uma pessoa chegou e olhou para mim, e quando eu falei bom dia, apenas falei isso. E aí essa pessoa chorou perto de mim e falou assim, olha, eu estou precisando muito de uma palavra. Falou assim, e eu vejo que você é diferente das demais pessoas que estão por aqui. E aí ela contou uma determinada situação, e aí eu não precisei falar que eu era evangélico. Não precisei ficar falando que eu era de uma igreja. E nem precisei convidar ela também para a minha igreja. Eu simplesmente falei, olha, Jesus pode mudar a sua situação. Jesus é quem muda a sua história. Jesus, por meio do Espírito Santo, na sua vida, todo vazio,
todo medo, todas as trevas, toda escuridão, todo o vazio da alma, ele desaparecerá, porque o Espírito Santo, ele fará isso na sua vida. Amém, queridos? Uma outra coisa que só o Espírito Santo pode fazer, o ministério do Espírito Santo pode fazer por você, é poder de convencer. Jesus falando aos discípulos, ele diz, olha, quando ele vier, ele convencerá. Mas convencer do quê? E aí ele mesmo responde, olha, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas qual pecado seria esse? E ele diz, olha, o pecado de não crerem em mim. Então, nesse momento, não são apenas respostas, mas são momentos em que Jesus revela o propósito eterno de Deus por meio do Espírito Santo. Sabe, com esse poder de convencimento, as pessoas perceberão, Jesus está dizendo para os discípulos, as pessoas perceberão que eu sou quem eu disse que sou. Mas ele ainda vai convencer da justiça. E que justiça seria essa? A justiça de que ele disse que viria. E ele foi acusado injustamente, ele foi acusado, morto como um criminoso. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. E ainda em cumprimento ele derramou sobre aquelas pessoas o Espírito Santo no dia de Pentecoste, cumprindo aquilo que ele já havia falado anteriormente. Então Jesus faz justiça naquele momento, quando eles veem que aquilo que Jesus falava de fato era verdade. E agora estava acontecendo tudo aquilo. E naquele momento, através de Pedro, já cheio desse Espírito, vem a prova para a convicção, especialmente ali dos judeus que estavam condenando Jesus. Justiça era feita, que todas as acusações eram falsas a respeito de Jesus. O Espírito Santo, ele faz justiça ao revelar a retidão, a integridade de Jesus. Ele convence as pessoas de que Jesus foi acusado injustamente. Evangelho de João ainda, capítulo 16, versículo 12, ministério do Espírito Santo, coisa que só o Espírito Santo pode fazer, a coisa que só o Espírito Santo pode fazer, é justamente revelação, é revelar. No texto do Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 12, Jesus fala assim, olha, eu ainda tenho mais coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. E aí Jesus fala, olha, mas quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, ele fará vocês compreender. Jesus, queridos, Jesus, ele não contou para ninguém algumas coisas. Esse texto, sim, essa fala de Jesus, ela sugere para nós que tem palavras de Deus para nós, para a sua vida, que só o Espírito Santo pode dizer. Talvez seja por isso que Jesus orou, despedindo o Espírito Santo. Jesus orou pedindo ao Pai que enviasse, que mandasse o Consolador, o Espírito da verdade. Por isso eu digo a você, ore você também. Ore você pedindo o Espírito Santo. Quando ele vier na sua vida, então agora ele dará forma. Ele dará forma àquilo que o pecado deformou na sua vida. Quando ele vier, resplandecerá a luz de Deus no seu interior. Quando ele vier, ele expulsa as trevas. Quando ele vier, ele desfaz todo medo. E quando ele vier, queridos, ele vai te conduzir para o abraço do Pai. Quando ele vier, você vai se ver envolvido nesse abraço. E essas coisas só ele pode revelar, porque tem coisas que só o Espírito Santo pode revelar.
Jesus preferiu não dizer naquele momento, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, mas o Espírito Santo hoje já veio. Agora ele precisa vir sobre a sua vida, para Jesus te revelar, por meio do Espírito Santo, alguns segredos que só cabe a você. Somente o Espírito Santo, queridos, ele pode formar Jesus em você. E ainda manifestar Jesus através de você para todas as pessoas. É Ele que te dá a percepção do propósito eterno de Deus. É Ele que te faz você encontrar o seu lugar também dentro desse propósito e agora ser usado por Ele para revelar o Cristo. Somente Ele pode te falar essas coisas, porque tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer por você. Por isso, à luz dessa palavra, eu peço a você que você vá para o seu secreto e ore, pedindo o Espírito Santo para a sua vida. E eu digo a você sem medo de errar, que quando Ele vier na sua vida, saiba de uma coisa, a sua alma viverá. Saiba que no seu espírito você será renovado por Ele. Quando Ele vier na sua vida, tudo novo se fará. Creia nisso. Busque o Espírito Santo. Vá para o seu secreto. Deseje esse tudo novo na sua vida. Que o Espírito Santo, queridos, Ele venha sobre mim. Que o Espírito Santo venha sobre você. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha sobre você que ouve essa palavra. Que Ele se revele, se manifeste, que Ele venha sobre nós de maneira tão especial. E faça tudo aquilo que só Ele pode fazer por você. Eu quero finalizar essa palavra. Normalmente eu iria finalizar dizendo: eu vou orar por você. Mas eu não vou fazer isso, querido. Porque tem coisas que o Espírito Santo só vai falar para você. E como eu tenho absoluta certeza que Ele só vai falar para você, eu quero finalizar dizendo para você: vá para o seu secreto. E como Jesus fez, peça o Espírito Santo sobre a sua vida. Amém?